A partir de 2010, Sean Malto era visto como o futuro do skate. Campeão do Street League, destaque no X Games e dono de um dos estilos mais técnicos e elegantes da época. Ele parecia destinado a ficar no topo por muitos anos. Mas justamente quando sua carreira atingiu o auge, uma sequência de lesões mudou completamente o seu destino. Ainda assim, ao contrário de tantas histórias marcadas por polêmicas, Sean Malto encontrou uma maneira diferente de permanecer relevante dentro da cena. E essa é a história que eu vou te contar hoje. Sean Malto nasceu no dia 9 de setembro de 1989 e cresceu na região de Kansas City, no estado de Kansas. Diferente de muitos skatistas da sua geração, ele não foi criado na Califórnia, cercado pelos principais nomes do skate americano. Sua realidade era bem diferente, mas isso nunca diminuiu a paixão que desenvolveu pelo esporte desde muito cedo. Filho de um oficial do exército americano de ascendência filipina, Sean Malto cresceu em uma família disciplinada, onde respeito, responsabilidade e dedicação sempre fizeram parte da rotina. Seu pai sonhava que ele seguisse a mesma carreira militar e durante a infância, tudo indicava que isso realmente poderia acontecer. O Malto era um excelente aluno, tirava boas notas e nunca foi o típico garoto rebelde. Mas dentro de casa, havia uma influência que acabou mudando completamente o rumo da sua vida. Seus irmãos mais velhos. Dos 3 irmãos, 2 andavam de skate com frequência e foi observando os dois que o Malto se apaixonou pelo skate. No começo, ele apenas tentava acompanhar o ritmo deles, mas aquilo rapidamente virou uma competição pessoal. But it was funny, we were all kind of better at different things. Like, I feel like between both of them and like me being like, I gotta be better than both of them, like I had to... He always had that in his personality, is that he had, if they did it, he had to do better. Naquela época, a região onde ele morava tinha poucas opções para quem andava de skate. Então, ele e os irmãos resolveram criar as próprias pistas. Aproveitando a madeira que encontravam em obras próximas, construíram um pequeno skatepark improvisado e uma quadra de tênis abandonada. Aos poucos, a pista foi ganhando forma e virou ponto de encontro da molecada durante meses, até descobrirem de onde vinha a madeira e a pista acabou sendo demolida. Mais tarde, a própria comunidade ajudou a construir uma pista nova, porém a única condição era que eles usassem capacete. E como ninguém usava, depois de 2 anos a pista foi demolida novamente. 2 years and then no one was wearing helmets and they got really pissed. They wanted to make an example and so they tore it down again. Com mais ou menos 10 anos de idade, o Malto começou a frequentar diariamente a Escapist, a principal skate shop de Kansas City. Naquela época ele nem sonhava em se tornar profissional. Seu maior objetivo era muito simples, ser patrocinado pela própria loja. Ele admirava tanto a equipe da Escapist que enxergava aquele patrocínio como o auge da carreira de qualquer skatista da região. A história ficou ainda mais curiosa porque uma vez a própria mãe do Malto tentou dar uma ajuda. If I get sponsored by Escapist, like I made it, I'll be so psyched. And my mom actually went in and was like, "You guys should sponsor my son." And they're like, "Yeah, whatever." A princípio a loja nem ligou muito, mas bastou-lhes assistirem o Malto competindo para perceberem que havia algo diferente nele. Impressionados com o nível de skate daquele garoto de apenas 10 anos, decidiram finalmente patrociná-lo. O Malto estava evoluindo muito rápido e o apoio da Escapist foi fundamental nesse processo. Muito mais do que fornecer shapes e equipamentos, a Skate Shop ensinou o jovem skatista a filmar, produzir sponsor meetapes e entender como funcionava a cena do skate. Como milhares de jovens do início dos anos 2000, o Malto era completamente apaixonado pelas Zero Skateboards. O Jamie Thomas era um dos seus maiores ídolos. Ele usava tênis do Jamie, roupas da Zero e assistia os vídeos da marca sem parar. Quando chegou a hora de buscar um patrocinador maior, a Zero foi a primeira escolha. O Malto enviou uma sponsor meetape acreditando que poderia realizar seu maior sonho, mas a resposta foi negativa. Game over. Para qualquer outro adolescente, aquilo poderia significar o fim do sonho, mas a Escapist nunca deixou de acreditar no potencial do Malto. Em vez de desistir, ele continuou filmando suas sessões e continuou enviando sponsor meetapes para diferentes marcas. Curiosamente, a fita que mudaria sua vida nem chegou a ser enviada pelo próprio Malto.
Foi a própria Escapist que decidiu enviar suas imagens para o Sam Smith, que era o team manager da Girl. Foi a mesma fita que o Malto enviou para Zero, porém a Girl respondeu. Um fato interessante é que o Mike Moe virou flow da Girl mais ou menos no mesmo período que o Malto. Mas como ele morava na Califórnia, em pouco tempo ele entrou oficialmente para o time. Já o Malto, que morava em Kansas, permaneceu por 2 anos e meio como flow e teve que enviar inúmeras fitas durante esse período. Ele só foi recompensado quando surgiu o convite para participar de uma tour da Girl lá no Canadá. Aquela viagem mudaria tudo. Depois dela, o Malto finalmente deixou de ser uma promessa e passou a fazer parte oficialmente da Girl Skateboards. A partir daí, sua evolução foi muito rápida. O Malto passou a participar das principais viagens do time, gravar videopartes impressionantes e conquistar espaço entre alguns dos maiores nomes do skate. Seu estilo técnico, a consistência absurda e a facilidade para executar manobras difíceis fizeram com que rapidamente ele fosse apontado como um dos skatistas mais promissores da nova geração. Em 2008 veio outro momento marcante. O Malto virou pro pela Girl e a partir dali seu nome começou a aparecer cada vez mais com frequência na cena do skate. Nos anos seguintes ele viveu o auge da carreira. Ganhou 2 Street Leagues, teve bons resultados em inúmeros campeonatos e lançou videopartes absurdas como a do Pretty Sweet. O Malto é muito técnico e anda em todas as bases. E o que impressiona é essa elegância no estilo dele. Um rolê muito calmo, às vezes parece que ele tá andando em câmera lenta e dá pra ver que ele tenta mandar grind ou slide o maior tempo possível. A partir de 2010, o Malto se tornou um dos principais skatistas da cena e parecia que nada seria capaz de impedir sua ascensão. Mas justamente quando o Malto estava no auge da sua carreira, um problema inesperado mudaria completamente o rumo da sua história. Uma grave lesão no tornozelo, onde ele chegou a ter fratura exposta, deu início ao período mais difícil da sua vida. Porém, a expectativa era simples: fazer cirurgia, cumprir a recuperação e voltar a andar de skate. Mas as coisas não aconteceram como planejado. Depois de uma lesão veio outra. Sempre que parecia estar pronto para voltar, um novo problema surgia e o obrigava a recomeçar todo o processo de recuperação. Aos poucos, o Malto percebeu que sua maior batalha já não era aprender uma manobra ou vencer um campeonato, mas conseguir manter o próprio corpo saudável. O impacto não foi apenas físico. Enquanto ele passava meses em fisioterapia, via seus amigos viajando, gravando videopartes e disputando campeonatos. Em entrevistas ele chegou a contar que a pior sensação era justamente essa: sentir que o mundo continuava seguindo em frente enquanto ele permanecia parado, sem saber quando ou se conseguiria voltar ao nível que tinha antes das lesões. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele nunca pensou em abandonar o skate. Sempre que recebia autorização médica, voltava a treinar e tentava recuperar o tempo perdido. Era um ciclo de cirurgias, reabilitação e recomeços que durou anos e mudou completamente o rumo de uma carreira que parecia destinada a dominar o skate por muito tempo. Depois de tantos anos enfrentando lesões, o Malto precisou aceitar uma realidade bem difícil. Sua carreira nunca mais seguiria o caminho que parecia traçado no início dos anos 2010. Mas em vez de se afastar do skate, ele decidiu encontrar uma nova forma de permanecer dentro dele. Aos poucos, o Malto deixou de colocar toda a pressão sobre competições, videopartes e passou a aproveitar o skate de uma maneira bem diferente. Continuou andando, participando de projetos e também encontrou um espaço como comentarista em grandes eventos, usando toda a experiência acumulada ao longo de quase 2 décadas como profissional. Fora do skate, ele redescobriu uma paixão de infância: o golfe. Curiosamente, o Malto começou a praticar o esporte praticamente na mesma época que começou a andar de skate, mas acabou deixando o golfe de lado porque o skate começou a dar certo. Anos depois, incentivado pelo irmão mais velho, voltou a jogar e transformou o golfe em um dos seus principais hobbies, mantendo viva a competitividade que sempre fez parte da sua personalidade. Embora as lesões tenham impedido que sua carreira alcançasse tudo que muitos imaginavam, Sean Malto continua sendo lembrado como um dos skatistas mais talentosos da sua geração. E talvez seu maior legado não esteja apenas nos títulos ou nas manobras que acertou, mas na forma como conseguiu se reinventar sem abandonar o esporte que mudou a sua vida.